O anime já começa mandando a real. Um detetive é como uma onda gigante, uma força da natureza pronta para varrer os castelos de areia que os criminosos dão o maior suor para construir. E olha, essa onda não tem pena, não escolhe lado e não liga para quem é mocinho ou vilão. A única missão dela é limpar a bagunça e devolver tudo ao estado natural. É com essa introdução épica que a gente conhece a lenda do Tatsu, consagrado como o maior detetive da história. O cara simplesmente desvendou de tudo, desde roubos comuns até os crimes mais sinistros já vistos. Mas o tempo passa e agora é o filho dele, o jovem Sakuya, que carrega a missão de manter esse legado gigantesco vivo. Lá no escritório dele, um lugar cheio de máscaras bizarras e assustadoras penduradas na parede, o Sakuya tá focado escrevendo seu testamento. E não é o primeiro não, é o de número 243. Pois é, para ele, escrever a última vontade todo dia é rotina básica, porque a vida de detetive não tem garantia de amanhã. A Lily entra na sala com aquela calma de sempre, trazendo um bule de chá caprichado. Ela vê o Sakuya todo orgulhoso do texto, cheio de emoção que acabou de criar. O garoto sai do banho, dá de cara com a Lily segurando o casaco dele e já solta aquela cantada, dizendo que o perfume dele tá deixando a menina apaixonada. Mas a Lily corta o barato na mesma hora com uma dedução afiada. Ela diz que tá sentindo cheiro de desinfetante de enfermaria misturado com perfume caro de estudante. O Sakuya tenta explicar que foi puro acaso lá na escola, mas a Lily não dá espaço. Ela mantém a postura séria e lembra das responsabilidades dele, deixando claro que é a assistente e a obrigação dela é vigiar o chefe. O Sakuya solta um suspiro pesado, senta no sofá e vai tomar o chá quentinho, sentindo no fundo do peito que ainda está muito longe de alcançar a fama do pai. Enquanto isso, a ação acontece de verdade. O Tatsu recebe um chamado de emergência sobre um sequestro no ar. O voo 999 foi tomado. E a mente criminosa por trás disso? Acredite se quiser, uma garotinha de 9 anos mantendo centenas de reféns. A situação é tão extrema e fora de controle que só o mestre Tatsu tem a habilidade necessária para resolver a parada. Enquanto isso, Sakuya e Lily começam a seguir um homem chamado Makoto. O alvo é um produtor de cinema que está mudando as gravações para um navio de cruzeiro super luxuoso chamado Queen. É simplesmente o maior navio do Japão, com espaço para mais de 1000 pessoas. O Sakuya e a Lily colocam uns disfarces de gente rica para poder circular de boa. Eles caminham pelo convés com aquele sol brilhando no mar. Nisso, o Sakuya vê o Makoto carregando umas malas pesadonas em direção à cabine. Ele já desconfia na hora que tem algum segredo sujo escondido ali dentro. A Lily entrega para o Sakuya uma pasta cheia de detalhes sobre o que eles precisam fazer. Eles entram numa suíte de luxo e começam a montar os equipamentos. O Sakuya se joga no sofá e vai checar as mensagens do pai. O Tatsu avisa que está a 10.000 metros de altura resolvendo o caso. O Sakuya responde com marra, mas no fundo está com o coração na mão. A Lily manda ele focar porque o alvo está prestes a se mexer. Eles vão juntos até o local onde vai rolar um show de circo no navio. Chegando lá, o Sakuya esbarra num conhecido, o policial Kauta, que está tirando umas férias que o irmão mais novo arranjou. O Kauta ainda dá aquela zoada no Sakuya por estar acompanhado de uma garota bonita. O show de circo começa, cheio de luzes coloridas e manobras no ar super arriscadas. O Sakuya fica olhando para o palco com uma cara de apavorado, porque ele odeia coisas perigosas e lugares lotados. Do nada, uma garota chamada Du cai do teto bem na frente dele. Ela é uma atriz que estava procurando o gato dela, o Lu. A queda acontece bem no banheiro masculino, e o Sakuya leva o maior susto da vida. Depois que o clima acalma, a Du implora para ele ajudar a achar o bichinho. O Sakuya aceita meio sem querer e começa a procurar lá pela área do armazém. A cena muda lá pro porão do navio, onde ficam os contêineres gigantes. O clima lá embaixo é escuro, só com umas luzes fracas. O Sakuya vai andando por um corredor estreito chamando o gato. De repente, ele escuta uns barulhos esquisitos vindo de trás das caixas. Quando ele entra num armazém maior, dá de cara com uma cena de arrepiar. Um corpo pendurado lá no alto por cordas. A vítima é ninguém menos que o Makoto, o cara que ele estava seguindo. O Sakuya congela no lugar, em choque total. Ele nunca imaginou que a missão ia virar um crime de verdade. E é aí que a coisa fica feia. Um maluco com máscara de palhaço sai das sombras. O cara tá com uma faca afiada na mão e parte pra cima do Sakuya. O detetive tenta recuar, mas tropeça nas caixas no chão. Sem pensar duas vezes, o mascarado crava a faca no pescoço. O sangue jorra, manchando a camisa branca na hora. O Sakuya cai no chão, puxando o ar com dificuldade, com a visão ficando borrada. Ele sente o fim chegando perto, uma sensação que ele já conhece bem.
O cara da máscara de palhaço fica olhando por um momento e depois sai de cena na escuridão. O Sakuya fica lá, sozinho, no armazém gelado, sentindo uma dor absurda. Ele pensa no pai, na Lily e em todos os casos que não conseguiu resolver. As lágrimas se misturam com o sangue no chão. Ele percebe que a vida de detetive é um jogo de sobrevivência pesado. Lá em cima, a Lily sente que tem algo errado e sai correndo para procurar ele. Ela encontra o Sakuya imóvel, caído no armazém. Ela abraça a cabeça dele e chora desesperada. Bem baixinho, ela sussurra que ele se deu mal e perdeu a vida mais uma vez. De volta ao armazém sombrio, o Sakuya franze a testa e olha para o corpo pendurado. A vítima de camisa vermelha teve um final bem doloroso e a luz fraca mostra o rosto desfigurado do cara. O detetive Sakuya percebe que o homem até teria chance de sobreviver se a polia fosse puxada um pouquinho mais para cima. Ele pega o telefone para chamar reforços urgentes e já começa a reclamar dessa confusão toda que caiu no colo dele. Nisso, os olhos dele cravam num celular esquisito largado no chão. Mas antes de conseguir pegar o aparelho, o palhaço bizarro aparece de novo. O cara avança por trás numa velocidade assustadora e acerta um golpe fatal. O Sakuya cospe sangue e desaba no chão de madeira, sentindo uma dor insuportável. O criminoso puxa a arma de volta e foge para a escuridão, largando nosso herói ali para sair de cena de vez. Um tempo depois, a Lily chega andando com toda a elegância na cena do crime. O Sakuya tosse, coloca o sangue para fora e, do nada, abre os olhos. Sente o drama, o cara tem um dom fora do normal que quebra as regras do jogo. Ele consegue voltar à vida logo depois de um ataque fatal. A Lily fala com a voz bem suave que ele tirou um cochilo de mais de 1 hora. Ela explica que o homem pendurado se chama Nejihiko e deduz tudo. O culpado passou o sangue do Sakuya no cabo da faca de propósito para criar uma prova falsa e enganar a polícia. Depois, o cara usou a mão sem vida do Sakuya para apertar o botão da polia, jogando a culpa do crime nas costas do detetive. A Lily dá um sorriso e diz que essa armação toda é justamente o que vai salvar a pele do Sakuya. Afinal, um corpo desacordado não consegue apertar botão de máquina nenhuma. Eles dão as mãos, mostrando que a sintonia ali é forte. A cena corta de volta para o cruzeiro de luxo. O Sakuya e a Lily entram num salão chiquérrimo. A família Watano e o policial Kauta, que tá tremendo de medo, estão todos lá. O Kauta fica de boca aberta quando vê o Sakuya vivinho da Silva. Ele tomou um susto achando que era o fantasma do detetive voltando do além. O Sakuya explica na maior calma que foi salvo por um poder misterioso. A família Watano é cheia da grana. Tem o pai linha dura Seika, a mãe elegante Wako, o filho caladão Aiko e a garotinha Miko. A menina tá em pânico, abraçada num pinguim de pelúcia e chorando sem parar. Ela aponta o dedo e acusa o Sakuya de ser o vilão de toda a história. O Sakuya nega na hora e diz que ele também foi vítima, contando como levou o ataque pelas costas. A Lily levanta o kit de impressões digitais e completa a teoria. Ela prova que o botão da polia só tem as digitais do Sakuya, o que significa que o mandante limpou todos os próprios rastros antes de fugir. Isso mostra que foi uma emboscada pensada nos mínimos detalhes. O patriarca Seika fecha a cara e começa a xingar a vítima de tudo quanto é nome, dizendo que o cara era um problema para a família. O Sakuya, tranquilão, solta a informação de que o culpado usava uma máscara. O Kauta fica curioso e pergunta sobre o celular largado perto do corpo. A Miko chora e pede para o detetive pegar um monstro sem rosto, prometendo dar toda a mesada dela como recompensa. O Sakuya dá um sorriso, aceita o trabalho de proteger a família e sai andando para o corredor vazio. Lá fora, o Sakuya e o policial começam a juntar as peças. O Sakuya descarta a ideia de que o segredo tá no aparelho de celular. A chave de tudo são umas letras brilhantes projetadas na parede de madeira. Ele saca que aquele símbolo tem tudo a ver com a família Watano e prevê que o culpado vai voltar para apagar as testemunhas. O plano do cara é de mestre, usar-se a si mesmo como isca para fazer o monstro aparecer. Ele finge que tá numa ligação no corredor, falando bem alto para quem quisesse ouvir que vai ficar sozinho pegando um vento no deck do navio. Dito e feito, o mascarado bizarro morde a isca e vai atrás dele. Num canto escuro do navio, a Du tá lá, abraçada com o gatinho dela.
Ela gela de pavor quando vê o palhaço com a faca indo pra cima dela. Aí a pessoa tira a máscara e a verdade vem à tona, deixando todo mundo de queixo caído. Quem tava por trás era o Ako, a mãe que parecia um doce de pessoa. A mulher, tomada pela raiva, tenta dar um golpe final na garota. O Sakuya pula na hora para segurar a mulher, que tá completamente fora de si. A Lily chega com tudo, lança uma ferramenta afiada e derruba a mãe criminosa de vez, salvando a vida da Du, que estava encolhida de tanto medo. Com a poeira baixando, a galera se reúne na sala de interrogatório. O marido, Seika, tá destruído ao ver que a esposa perfeita armou tudo aquilo. A Ako chora desesperada e assume que fez isso para proteger a família. Ela solta a bomba. O Nejihiko estava chantageando eles porque descobriu a fazenda ilegal de erva da família. O negócio dava um lucro sujo absurdo e o cara estava sugando tanto dinheiro que a família ia falir. No meio desse clima pesadíssimo, o gato do nada arranha o tecido da parede. A galera toma outro susto quando vê que atrás da madeira tem um esconderijo de carga ilegal. A Miko dá um passo para trás e deixa o pinguim cair. A Dude, curiosa, abre o brinquedo e acha um monte de pacotes com um pó azul super esquisito. A verdade sombria aparece. Essa viagem de luxo era só uma fachada. O Seika armou tudo para transportar essa montanha de substâncias ilícitas debaixo do nariz de todo mundo. A Ako grita que tirou a vida do cara justamente para cortar o problema pela raiz. E assim, esse caso super enrolado é fechado e a justiça é feita. O detetive dá aquela espreguiçada no corrimão, curtindo a brisa boa do mar calmo. O Sakuya e a assistente começam a conversar sobre as letras W e M que apareceram na parede. Aquele símbolo era a pista exata apontando para a mãe da família como a culpada. Nisso, a Du chega toda tímida e faz uma reverência para agradecer o herói por ter salvo a vida dela. A Lily, que não deixa passar nada, fica morrendo de ciúmes, infla as bochechas e faz uma cara super fofa. A garota salva fica tão admirada que resolve chamar o Sakuya de grande mestre. Bem na hora que o clima estava leve e divertido, um estrondo gigante ecoa de longe. Todo mundo toma um susto e olha para o céu escuro no meio do oceano. Um avião comercial gigantesco vem caindo do céu em alta velocidade. O avião bate com tudo na lateral do super iate, causando uma destruição absurda. O impacto gera uma explosão de outro mundo e uma bola de fogo engole tudo. O fogo não perdoa e destrói completamente a estrutura de luxo do navio. O Sakuya e a Lily ficam presos numa parede de chamas, sem a menor chance de escapar. O rapaz grita em desespero enquanto a fumaça tóxica e o calor insuportável tomam conta do lugar. As chamas alcançam o detetive e ele sente a vida escorrendo pelos dedos naquele inferno. O celular dele desbloqueia e pisca uma mensagem secreta que ainda não tinha sido resolvida. O cara fecha os olhos e dá o último suspiro, sentindo uma dor indescritível no meio daquele caos. Logo em seguida, a alma do Sakuya vai parar numa dimensão de consciência toda iluminada e misteriosa. Uma sombra demoníaca bizarra aparece do nada, zoando e perguntando qual é a verdadeira cor da mente de um detetive. A raiva do Sakuya vai lá no teto, ao lembrar do próprio corpo sendo destruído de novo. Esses vilões não estão nem aí pra vida humana e acham graça na desgraça alheia. O Sakuya trinca os dentes e joga na cara que já se viu indo de arrasta pra cima vezes que nem dá pra contar. O monstro sem rosto dá uma risada irônica e diz que ele próprio nunca passou por isso. O Sakuya aparece vestindo um terno marrom que era do pai dele. Como a roupa é de anos atrás, o estilo tá um pouco ultrapassado, e para piorar, o garoto ainda não tem o porte físico para preencher aquele paletó largo. A Lily chega de mansinho para arrumar a gravata dele. As mãos dela ajeitam a seda com a maior habilidade do mundo. Isso faz o coração do Sakuya disparar, e o rosto dele fica todo vermelho de vergonha. Só que de repente, a Lily torce o nariz, sentindo um perfume forte demais que deixa ela super incomodada, e ela já manda a real. O Sakuya tenta se defender, dizendo que é um perfume caro que ele ganhou de presente. Como ele não queria fazer desfeita, acabou exagerando na dose e virou um difusor de ambiente ambulante. A Lily dá um sorriso de quem sabe das coisas e promete que mais tarde vai levar ele para escolher um perfume bem melhor e mais discreto. A cena corta para frente de um cinema incrível chamado Crimson, bem no meio do caos da cidade, num fim de tarde ensolarado. Tá rolando a estreia do filme da detetive colegial, estrelada justamente pela famosa Du. Lá no saguão do cinema, o Sakuya esbarra no Sozoji, um escritor de mistérios genial, que tá lá com cara de quem tá pensando na vida.
O Sozoji tá exausto de sempre ser puxado para esses casos malucos que ele nem queria estar no meio. Ele manda um papo seríssimo pro Sakuya sobre um grupo criminoso da pesada que tá voltando com tudo. É o famoso Grupo dos Sete, conhecido no mundo todo como Seven Omen, o terror da polícia há décadas. A ficha criminal dos caras é de arrepiar. Tem o Kekon, com pena de centenas de anos por crimes terríveis, a MBZ, que é linda, mas super perigosa, e a LFGT, uma ladra mestra que só rouba tesouros de milionários. E não para por aí, ainda tem o Janshi, um androide bizarro, e o General Wallo, que tem o poder de um exército inteiro. Por último, tem os Luffy, que é um gênio que lê os planos dos inimigos num piscar de olhos. O Sozoji solta a informação de que 5 deles fugiram da cadeia e estão armando uma vingança contra o lenda Tatsu. Sim, foi o pai do Sakuya que jogou esses caras na prisão no passado. Por mais que todo mundo ache que o Tatsu não sobreviveu àquela explosão, o Sakuya ainda tem esperança de que o pai tá vivo. Ele jura que, como um verdadeiro detetive, vai descobrir a verdade e fazer a justiça acontecer. A Du aparece maravilhosa num vestido de gala roxo e puxa o Sakuya pra dentro da sala de cinema. Ela coloca ele sentado bem na fileira VIP no lugar que era do diretor rigoroso, Torro, feito pra ficar de olho na reação do público. O Sakuya fica suando frio, super sem jeito porque a plateia inteira tá olhando pra ele com curiosidade. A Du chega pertinho e solta umas indiretas brincando sobre o perfume que ela mesma deu pra ele. A Lily, que tá sentada logo atrás, solta uma aura de ciúme tão pesada que deixa o ar até difícil de respirar. O filme começa cheio de ação e cenas que prendem a atenção de todo mundo. A Du continua jogando um charme, perguntando se o Sakuya dá conta de proteger uma estrela famosa como ela dos perigos do estrelato. Quando o clima tava no ápice, a luz acaba do nada e o cinema vira um breu total. No meio do pânico da galera, um maluco aproveita e chega por trás do Sakuya sem fazer barulho nenhum. O cara joga um pano cheio de química na boca do detetive, apagando ele na hora, sem dar chance de defesa. Quando o Sakuya acorda, uns minutos depois, ele tá deitado no colo da Lily, sendo cuidado com todo o carinho do mundo. Ela avisa que o agressor ainda deve estar escondido ali dentro, já que as portas trancaram na mesma hora. O filme volta a rodar usando a energia reserva do prédio, mas o clima fica tenso. O Sakuya recobra o foco e começa a analisar a galera na plateia com aquele olhar afiado. Ele vai direto num cara de cabelo roxo cobrindo um dos olhos, chamado Natsumi, que tava lá paradão. O Sakuya já manda a teoria inteira e desmascara o ataque que deu errado. Ele explica que o criminoso errou de alvo por causa do terno marrom e da cadeira VIP do diretor Torro. E a dosagem no pano estava fraca, por isso não foi suficiente para derrubar alguém com a resistência fora do comum do Sakuya. O Natsumi começa a tremer e confessa tudo, arrasado porque o plano foi por água abaixo. O motivo da loucura toda, ele queria proteger a carreira da atriz Jana Duca, que era a namorada secreta dele. Durante as gravações na roda gigante, o diretor Torro acabou filmando os dois num momento super romântico. O Natsumi implorou pro diretor apagar a cena, mas o cara bateu o pé dizendo que a cena era ouro. Com medo de que a mídia acabasse com a carreira da garota, ele tomou essa atitude drástica. O Sakuya escuta tudo com a maior empatia e lança uma solução de mestre para salvar todo mundo. Ele sugere colocar o nome da garota nos créditos como participação especial, para justificar a presença dela na cena. Isso transformaria um baita escândalo numa jogada de marketing incrível pro filme da Du. O Natsumi fica tão agradecido pela atitude do detetive que desiste de fazer besteira e resolve se entregar para a polícia. Com o caso resolvido na tranquilidade, o Sakuya e a Lily saem do cinema para curtir o ar fresco da noite. Como a fome bateu, eles decidem passar na Bomboniere para comprar um balde de pipoca gigante. É aí que o Sakuya esbarra numa garota maravilhosa, loira, usando um vestido vermelho e preto que esbanjava poder. A garota tem uma presença tão surreal que todo mundo no saguão para olhar. O Sakuya vai pagar a pipoca, mas percebe que a carteira tá vazia depois de gastar sem pensar no amanhã. Ele fica lá travado e morrendo de vergonha. A garota misteriosa dá um sorriso charmoso, puxa um cartão Black sem limites e paga a conta dele na maior classe. Ela se apresenta como Infelício Sadina, uma das grandes peças do grupo Seven Omen, que o Sozoi tinha avisado mais cedo. O Sakuya gela dos pés à cabeça quando percebe que tá na frente da mestre dos roubos, a LFGT, a criminosa mais procurada do mundo. A Sadina manda uma ironia pesada comparando o talento do Sakuya com a lenda que era o pai dele.
Ela sai do cinema caminhando com a maior calma, mesmo rodeada por dezenas de policiais com armas apontadas para ela. O assistente dela, Belka, brota do nada e desenrola um tapete vermelho até uma limusine de luxo. A Sadina nem pisca para as armas, andando como se estivesse numa passarela de moda de alto nível. De repente, um barulho ensurdecedor corta a noite e um helicóptero de combate aparece rasgando o céu. O helicóptero dispara com tudo, varrendo as viaturas da polícia e causando explosões assustadoras. O Sakuya e a Lily ficam em choque absoluto, vendo de perto o poder de fogo e o dinheiro absurdo dessa organização. A Sadina sobe no helicóptero, dá aquele sorriso de deboche pro Sakuya e promete que eles vão se ver rapidinho. O jovem detetive fica lá, paralisado no meio das viaturas pegando fogo, sentindo uma emoção total se misturando com a raiva. O Sozoi, que estava olhando tudo de longe, pega o celular na mesma hora para ligar para uns contatos misteriosos. Ele avisa que a ladreia deu as caras e exige que eles se preparem de verdade porque a guerra contra a Seven Omen vai ser parada dura. A chuva caía devagar nas ruas iluminadas. O Hotel Kowloon parecia gigante no meio da noite. Sakusa caminha tranquilo para sua suíte de luxo segurando o travesseiro macio. Quando a porta abre, surpresa, a Lilith está lá. Ele sente o clima. Ela veste uma lingerie preta super elegante. A pele clara dela ganha um brilho especial na meia-luz. A Lilith seca o cabelo prateado com uma toalha, ainda com umas gotinhas de água pelo corpo. O Saki fica toda sem jeito, sem saber para onde olhar, mas os olhos dele acabam indo direto para as pernas dela. Ele engole seco, porque a cena chama atenção. Ela percebe e dá aquele sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele vira o rosto rapidinho para disfarçar, mas a mente dele já está imaginando coisas. Ele lembra de como é bom descansar a cabeça no colo macio dela. Depois disso, os dois descem para o saguão principal. O lugar tem um estilo chinês antigo bem clássico. A Rugil vem correndo receber o Sakusa com um sorriso enorme. Ela chama ele de mestre com tanto respeito que o clima fica até mais animado naquele salão gigante. Nas paredes, espadas antigas e armas refletem uma luz fria que dá um ar de perigo. O hotel segue regras rígidas de Feng Shui, com 4 animais místicos protegendo os 4 cantos para afastar os maus espíritos. Mas, ironicamente, a presença dessas estátuas dá um frio na barriga em qualquer um que pise lá dentro. Sakusa e Lilith estão lá com a Rugil e o diretor do filme, até que a confusão começa. O inspetor Kajuta aparece com uma cara nada boa. Ele traz uma carta de ameaça, daquelas feitas com recortes de jornal, falando sobre um tal mensageiro com cabeça de cachorro. A mensagem diz que o cara vai fazer uma vítima no hotel essa noite. A carta fala sobre rodar o filme e punir os traidores, o que deixa todo mundo arrepiado. Sakusa já começa a analisar cada letra. Ele nota um padrão estranho nas palavras. Parece que o vilão tá querendo brincar com a mente de todo mundo ali. O clima fica pesado quando o Sr. Shou, o dono do hotel, aparece. Ele é um senhor de cabelo branco com uma postura bem intimidadora. Ele proíbe qualquer pessoa de falar o nome do mensageiro com cabeça de cachorro e ameaça cancelar a gravação do filme se a história continuar. O diretor perde a paciência, porque a polícia vai atrasar o cronograma apertado deles. Enquanto isso, a Rugil fica super preocupada com o mestre dela. Ela dá a ideia de contratar o Sakusa como segurança, para ele poder ficar no hotel legalmente e investigar. Depois de muita discussão, o diretor aceita e o Sakusa vira o guarda-costas oficial da equipe. Sakusa começa a ronda noturna pelos corredores infinitos e parece que as gárgulas nas paredes estão acompanhando cada passo dele. Ele cruza com o Yungo, o empresário da Rugil. O cara é todo arrumadinho, mas super antipático. Ele olha para o Sakusa de cima a baixo, mostrando que não quer o detetive por perto. Subindo mais um andar, o Saki encontra um homem estranho sentado na janela, debaixo de uma chuva forte. É o Kanazino, um artista de mangá buscando inspiração num livro infantil dos 3 porquinhos. O Kanazino solta uma frase filosófica sobre a luz da lua, dizendo que ela sempre brilha atrás das nuvens escuras. O Sakusa acha o cara bem peculiar. Eles conversam um pouco e o artista conta uma história tensa. Há 20 anos, uma família inteira foi eliminada no hotel. O passado sombrio do Kowloon parece estar voltando com tudo. Aí, o relógio principal bate meia-noite. O som ecoa com um aviso de que a coisa vai ficar feia. Sakusa se despede e desce a escada. De repente, ele trava. Tem gotas de sangue fresco nos degraus de madeira. Ele corre para o saguão e dá de cara com uma cena assustadora na recepção. Uma figura forte, usando uma máscara bizarra de lobo, segura uma espada afiada depois de fazer uma vítima. Não dá nem tempo de pensar. O mascarado avança muito rápido, cortando o ar com a espada.
Sakusa tenta desviar, mas o vilão é forte demais. Ele prende o detetive na parede e acerta um golpe fatal no peito dele. Ele cai, olhando direto para o rosto do inimigo. A respiração dele vai parando, tudo escurece e ele sai de cena. Mas espera aí, uma voz familiar chama ele de volta à realidade. É a Lilith. Tá lá, super tranquila, e diz que ele se deu mal de novo. Detetive, toda essa cena trágica foi só uma visão gerada pelo poder do Saki. Ele consegue viver o fim para descobrir a verdade, mas a dor do golpe é bem real e fica na memória. Ele senta, suando e ofegante. Começa a ligar os pontos. O cara da máscara de lobo é o mensageiro da carta, e o alvo era o Yungo. Ele e a Lilith correm para o saguão, onde o pesadelo se tornou realidade. Eles paralisam quando veem a cabeça do Yungo dentro da estátua do dragão azul. Sakusa pergunta a que horas o corpo foi achado. A Lilith explica bem calma que foi a 1h20. O diretor Tozoki tomou um susto enorme ao ser o primeiro a ver a tragédia. A polícia só vai chegar quando o sol nascer nas montanhas. Ela detesta ter que olhar para a cena sem poder mexer em nada. O corpo do cara tá lá embaixo, com as marcas no tapete lembrando uma flor assustadora. Sakusa pensa, por que o vilão colocou a cabeça num lugar tão estranho? A Lilith aponta para a parede da recepção. Tem uma mensagem macabra escrita lá. Diz que o traidor fica no dragão e o obstáculo queima no fogo da fênix. Papo de vilão desequilibrado. Sakusa bota a mão no queixo para pensar, e do nada perde o equilíbrio e cai. A Lilith toma um susto, mas ele explica que o corpo ainda tá travado por causa da volta à vida. Uma memória rápida de um galo numa gaiola vem à mente. Depois, um corredor escuro e um quarto queimado. A Lilith conta o que aconteceu logo depois de acharem o corpo. Uma moça chamada Utaki viu fumaça saindo do quarto 606. O galo fazia um barulho desesperado. A porta abriu e o fogo tomou conta da cama. A Utaki ativou o alarme pedindo ajuda. Todo mundo correu para o corredor assustado e os irrigadores ligaram, molhando tudo. A Lilith ficou olhando o corpo do Sakusa no chão, congelada. O Saki repara numa marca de queimada no tapete e fica chocado. Ele entende que quem estava na cama pegando fogo era o próprio corpo dele. A Lily confirma que a cabeça dele estava lá, no meio das chamas. A mente do detetive trabalha rápido. Fogo da fênix, estátua do dragão, ele liga os pontos sobre as 4 feras místicas de cada direção. Não foi um crime comum, foi um ritual. O vilão teve um trabalhão para montar essa cena. Ele subiu com a cabeça do detetive até o 6º andar sem elevador. O risco de ser pego era gigante, mas ele fez mesmo assim. O Sakusa pergunta exatamente onde estava o corpo da vítima original. A Lily diz que estava logo embaixo do dragão. O Saki percebe um detalhe chocante. Quando ele foi atacado na visão, o corpo não estava lá. Alguém fez uma troca de corpos genial. A Lily leva o Saki até um freezer gigante, cheio de carnes penduradas. Ele olha o corpo na mesa e levanta a camisa para ver a marca do golpe. Bingo! Aquele é o verdadeiro corpo dele. O vilão trocou as roupas dos dois para confundir a investigação. A Lily fica de boca aberta por não ter reconhecido o corpo do próprio chefe. O Sakusa dá um sorriso confiante para acalmar ela. Ele explica que o vilão queria montar a cena perfeita, mas acabar com o detetive foi um acidente de percurso. O alvo real era o pessoal no filme. Aí o Saki olha bem nos olhos dela e pede o favor mais tenso de todos. Ele precisa que ela separe a cabeça dele do corpo atual para ele voltar para a versão original. A Lily chora e grita que não vai fazer isso. Ela não quer machucar ele de novo ou virar cúmplice. O Saki explica com calma que é a única forma de recuperar a força total e que ele não quer viver no corpo de um estranho para sempre. A Lily pega a lâmina, tremendo da cabeça aos pés. Ela fecha os olhos e faz o movimento num corte perfeito. Um clarão mágico acontece, e a alma dele volta para o lugar certo. Sakusa levanta, espreguiçando, com o terno branco impecável, e ainda elogia a habilidade dela, dizendo que parecia profissional limpando peixe. A coitada da Lily cai no chão chorando de culpa. O Sakusa põe a mão no ombro dela, pede desculpas de coração e promete que nunca mais vai pedir uma loucura dessas. Depois pede pra ela chamar um cara chamado Soul-san. De volta ao quarto, o Saki ajeita a gravata no espelho. Ele vê o diário da Lily no sofá, e a curiosidade fala mais alto. Ele dá uma lida rápida. No dia 6 de junho, ela escreveu sobre querer jogar jogos de tabuleiro com ele. E tem mais, aquele vazamento de água no escritório foi ela que causou, jogando uma faca no encanamento pra caçar um rato, virando a maior bagunça. O Sakusa dá uma risada com o segredo dela. Logo depois, a Lily e o resto do pessoal entram super preocupados. A Juju corre para dar um abraço nele, radiante de felicidade por ele estar bem. Todo mundo fica impressionado com o milagre da volta dele. O Saki muda de assunto e começa a revirar o caso de 20 anos atrás. Ele pergunta sobre o mensageiro de Kowloon.
O senhor com a cicatriz conta a história. Numa noite de tempestade igual a essa, uma família que traiu a organização foi eliminada sem piedade. Só o filho do meio escapou e jurou ter visto um cachorro assustador no meio da confusão. O próprio senhor disse que viu a sombra daquele lobo. Um detetive famoso resolveu o caso na época, mas o trauma ficou no ar. O Sakusa decreta que o crime de hoje é uma cópia daquele passado, e o sobrevivente daquela noite tá bem ali com eles. Ele aponta pro Soul-san no canto da sala, chama o cara pelo nome verdadeiro, Sis-san, e tira a máscara do assassino. O Soul-san começa a rir como um maníaco por ter sido descoberto. Ele tira o disfarce e mostra uma tatuagem com o nome do Sakusa. Aquela cicatriz nas costas dele foi feita pelo próprio Saki durante a luta da visão, quando ele arranhou o vilão. O cara diz que tudo isso é arte, o filme que ele sempre quis dirigir, e avança pra cima deles com garras de metal super perigosas. O Sakusa empurra Jujo pra longe do perigo. O vilão ruge feito uma fera encurralada. É aí que a Lilitia entra em cena com uma pose de combate incrível. Ela acerta um chute muito forte e joga o cara pra trás. Ela avisa que vai ensinar bons modos pro cachorro mau. O vilão tenta levantar, mas já tá destruído. A Lily finaliza com um golpe no ar cheio de energia que derruba o cara de vez. O Saki elogia a frase de efeito dela, mas dá aquela zoada de sempre. A Lily fica vermelha e diz que falou sem pensar. A polícia leva o cara embora num clima de alívio e silêncio. O vilão sai sem entender como Sakusa descobriu todos os planos dele. Na porta do hotel antigo, o Sakusa, Lily e o diretor conversam sobre como o passado triste transformou aquele garoto num monstro. Ele decidiu ser o próprio medo que o assombrava. O Saki pega a câmera do vilão e vê o que ele andava filmando escondido. Tinha um monte de cenas da Jujo sorrindo no dia a dia. O cara tinha uma obsessão estranha por ela e queria eternizar a imagem da moça no meio daquela violência toda. O Saki entende que a carta de ameaça era na verdade um lembrete do próprio vilão, para não esquecer do seu objetivo sombrio. De volta ao quarto silencioso, o Saki arruma as malas para ir embora. A Lily entra com uma carinha triste. O Saki tenta fazer uma piada para animar, mas ela dá um olhar severo que faz ele gelar. Ela lembra da brincadeira sobre voltar à vida e diz bem séria que a vida é única e muito importante. Se ele continuar não se cuidando, ela não vai suportar. Ela tem medo de um dia não conseguir proteger ele. O Saki olha bem nos olhos dela e explica que o escritório de detetive é o único lar que ele tem no mundo. Se ele desistir, os pais dele perdem o caminho de volta. A Lily sente uma inveja leve por não ter um lugar assim. O Saki toca o rosto dela e, com um sorriso acolhedor, avisa que o escritório agora é a casa dela também. Ela concorda, bem emocionada, sentindo a verdade nas palavras dele. Com a luz do fim de tarde batendo na janela, o Saki convida ela para relaxar jogando tabuleiro. A Lily abre um sorriso lindo e topa na hora. O sol de fim de tarde deixa o céu todinho vermelho em cima do antigo Hospital Thomas. Lá dentro, num quarto super tranquilo, um casal de idosos curte um momento de paz juntos. A porta abre bem devagar e o enfermeiro Yaotomi entra, sempre dedicado. Ele dá um sorriso leve enquanto olha para a roda gigante brilhando lá fora. É uma cena de pura paz, mas que esconde uma tristeza lá no fundo, sabe? Aí a gente corta pro detetive Sakuya no escritório dele. O cara tá no telefone, numa preguiça e num cansaço que só vendo. Do outro lado da linha tá a Lilith, que tá na rua. Ela tá bem na frente de uma confeitaria com aquela pegada clássica europeia e acabou de comprar uns profiteroles edição limitada, daqueles que só saem 20 por dia. O Sakuya começa a reclamar que a grana da agência tá cada vez mais curta. Ele sente um aperto no peito só de olhar para a pilha de contas atrasadas na mesa. Mas a Lilith dá aquela força, dizendo para ele aguentar firme porque um trabalho bom logo vai aparecer. Do nada, a gente vê uma cena que parece uma lembrança sobre um céu estrelado. Uma garota com um vestido de noiva branquinho tá fugindo por uma varanda, numa tensão total. Ela tá numa cidade cheia de rios, bem no estilo de Veneza. Uns caras de terno preto tão na cola dela, seguindo cada passo. Sente o drama. A garota dá um sorriso de desafio e pula nas águas escuras lá embaixo. Ela cai certinho num barco que já estava esperando por ela, num plano simplesmente perfeito. De volta ao presente, o Sakuya continua perdido naqueles pensamentos tensos. Aí a Lilith entra com tudo pela porta trazendo um envelope que é pura esperança. Ela avisa na maior empolgação que chegou um pedido super especial. E adivinha, são justamente aqueles idosos que a gente viu no começo. Eles perderam uma aliança super valiosa no parque de diversões Mishima-en. O parque acabou de receber um investimento e reabriu depois de um tempão fechado. O Sakuya muda de humor na mesma hora, porque a grana prometida é alta. Ele e a Lilith correm para o metrô para ir direto para o local. No vagão vazio, aparece um cara com um casaco escondendo o rosto. Ele fica de braços cruzados e solta uma energia tão fria que deixa o clima pesado.
O Sakuya sente o perigo no ar, mas decide ficar na dele. Logo, o Mishiman aparece, todo moderno e cheio de vida. A Lilith aponta super animada para os brinquedos coloridos e dá a ideia de começarem a procurar na área do carrossel. O Sakuya lembra de uns boatos sobre um detetive famoso chamado Fiddle, que veio da Inglaterra. Dizem que ele é o maior de todos, com um talento para dedução fora do normal. Os dois sobem nos cavalinhos do carrossel para dar uma olhada no parque inteiro. A Lilith avisa para o Sakuya não perder o foco porque a aliança pode estar em qualquer cantinho. Eles vão até a base da roda gigante chamada Happy Chihuahua, que é toda chamativa. O lugar tem um design bizarro, cheio de moedas de ouro gigantes. O Sakuya tira umas fotos com o celular para usar como referência para o mangá de um amigo. Ele nota que a roda gigante está com os ingressos pela metade do preço, porque o movimento caiu muito devido a uns boatos ruins sobre o lugar. O Sakuya se abaixa e procura a aliança com todo cuidado nos arbustos. De repente, o celular no bolso dele toca, quebrando o silêncio. Uma voz diferente atende e diz ser a assistente do grande detetive Fiddle. O nome da garota misteriosa é Belle e ela traz uns recados bem importantes. Ela avisa que o Fiddle está a caminho do Japão para conhecer o famoso detetive Sakuya. Ele fica de queixo caído ao ouvir o nome do cara que ele tanto admira e decide ficar esperando no portão principal. Enquanto isso, a Lilith continua procurando a aliança sozinha na área dos brinquedos radicais. O Sakuya vai até uma máquina para comprar uma bebida. De repente, um carro esportivo vermelho passa voando numa velocidade assustadora. Ele é atingido com tudo e cai no asfalto quente da rua lotada. A tela fica toda preta e aparece um texto vermelho com uma ameaça de dar arrepios. Detetive saiu de cena de novo, não foi? Meu pobre detetive Sakuya. Ele acorda num quarto de hospital com a perna toda engessada. O Dr. Kawagoi está olhando um raio-x com uma cara super séria. Ele tem um sorriso esquisito que dá arrepios em qualquer um e diz que o Sakuya deu muita sorte de ainda estar vivo. O enfermeiro Yaotomi está ali do lado, com um rosto sério e um olhar que parece analisar tudo, sem mostrar emoção nenhuma. O Sakuya percebe que o corpo dele está se curando rápido até demais e se pergunta se tem alguma força agindo por baixo dos panos. Quando a noite cai, o Sakuya vai de muletas para o telhado do hospital. Do nada, ele recebe uma ligação da Lilith e a voz dela está tremendo de pânico. Ela avisa que a roda gigante parou de repente. As cenas de terror que estão na frente dela deixam a garota em choque. As autoridades estão tirando as vítimas das cabines, todas com ferimentos no pescoço. No total, 16 pessoas perderam a vida em uma única volta do brinquedo. O Sakuya decide sair do hospital na mesma hora, ignorando a dor. Ele sai andando de muletas pelos becos escuros, com o coração apertado. De repente, ele sente que tem alguém seguindo ele nas sombras. Uma figura escura aparece e acerta um golpe em cheio no nuca dele. O Sakuya cai no chão e a visão dele vai apagando até ficar tudo escuro. Aí ele acorda e percebe que está com a cabeça no colo da Lilith. Eles estão no necrotério do antigo Hospital Thomas e o cheiro forte de lírios brancos está no ar. A Lilith dá uma bronca nele, misturando raiva e preocupação por ele ser tão descuidado. Ela diz que a alma dele parecia ter se perdido por um tempo antes de voltar. O Sakuya tenta explicar sobre o cara misterioso que o atacou, dizendo que sentiu uma força assustadora vindo dele. Os dois voltam para o lugar onde aconteceu aquela tragédia imensa. A polícia já fechou toda a área para investigar. A Belle aparece de surpresa junto com um cachorrinho da raça Beagle, que está usando um chapéu de detetive. Ela se apresenta como a parceira do maior detetive do Reino Unido, o Fiddle. O Sakuya fica sem acreditar quando percebe que o famoso detetive é na verdade um cachorrinho. O Fiddle olha para o Sakuya com um certo desdém. A Belle começa a fazer o papel de tradutora, soltando umas palavras bem afiadas. Através dela, o Fiddle manda um cumprimento cheio de provocação, dizendo que o Sakuya é só um detetive qualquer. Ele avisa que a tragédia da roda gigante é o mistério mais complicado que ele já viu, e que se o Sakuya quiser chegar perto da misteriosa organização Seven Omen, vai ter que passar por esse teste perigoso. O Sakuya fecha as mãos com força e promete que vai descobrir a verdade. Ele quer provar para o Fiddle que o talento do detetive Aoki não perde para ninguém. A Lilith dá um sorriso leve porque sabe que o amigo dela acabou de começar a jornada mais perigosa de todas.
Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 7. Eu vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.